Então, tenho o prazer de anunciar a nossa última mesa de trabalho, a mesa de encerramento, com o tema Psicanálise e Arte, Micropolítica do Delírio. Uau! Deve ser bem legal. A palestrante Tânia Rivera, com a coordenação da Simone Loureiro. Por favor. Boa tarde. Obrigada, Beth, pela introdução, apresentação sempre generosa. Depois de 2 dias de tanto trabalho aqui, riqueza. Acabei de orientar a palestrante que tem que falar perto, e esse foi um exemplo de como não agir, perdão. Depois de 2 dias de uma riqueza de temas, palestrantes, a gente encerra o 2º dia da nossa jornada com a Tânia. A Beth já apresentou nossa palestrante. Eu vou falar um pouquinho desse imenso currículo de experiências que Tânia tem desenvolvido ao decorrer da vida dela. Tânia Rivera é ensaísta, psicanalista, curadora e professora titular da Federal do Fluminense, Universidade Federal Fluminense. Investiga como um dos principais temas as articulações entre a clínica e a arte, processos afetivos e políticos, psicanálise, gênero e feminismo. Doutora e mestre em psicologia pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, doutorada em artes visuais pela UFRJ e na Universidade de San Martín, na Argentina, graduada em psicologia pela Universidade de Brasília, tem viajado bastante, né? Foi professora da Universidade de Brasília até 2010 e atualmente é professora titular do Departamento de Arte da Universidade Federal Fluminense e dos programas de pós-graduação em Teoria Psicanalítica e Artes da Cena, ambos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Tânia tem investido na escrita e recebeu o Prêmio Jabuti de Psicologia e Psicanálise no ano de 2014, com o livro O Avesso do Imaginário, a Arte Contemporânea e a Psicanálise. Atuou como professora visitante também em Departamento de Artes Plásticas da Universidade de Paris 8 e foi curadora da exposição Lugares em Delírio do Museu de Arte Mar em 2017, Sesc Pompeia 2018, entre outras, né? É autora de diversos livros, sendo o mais recente Lugares de Delírio, Arte e Expressão, Loucura e Política, coeditado pelo Sesc Edições, N1 Sesc Edições. Bem-vinda, Tânia, a palavra é com você. Obrigada. Boa tarde, quase noite. Não, tarde ainda. É um prazer estar aqui, realmente, várias pessoas queridas, poder encontrá-las aqui. Me deu vontade de continuar no café, confesso, mas eu sei que é muito difícil, né, ser a última pessoa a falar, porque está todo mundo muito cansado, né, então tentei fazer uma fala leve. Preciso começar agradecendo à Sociedade de Psicanálise da cidade do Rio de Janeiro, especialmente ao Marcelo Henrique da Costa e também ao Marcelo Verzoni por esse convite. E agradecer também a Simone Loureiro pela companhia aqui na mesa. Queria dizer para a Beth que eu aceito o carro, apesar de ter acabado de chegar. Incrível esse evento, né? Que a gente tem até um carro sendo, não sei, sorteado. É uma alegria estar num evento que tem como título Fronteiras do Existir. Eu gosto muito desse título. Eu acho que ele coloca em questão as fronteiras tradicionais, as fronteiras, inclusive, que a psicanálise não deixa de estabelecer ou de seguir, né, um pouco, talvez, sem reflexão, mas talvez questionar as fronteiras seja uma maneira de reverberar a famosa frase de Freud, de 1917, né, quando ele diz que o eu não é mais senhor em sua própria casa. Essas fronteiras da casa, elas são, de alguma maneira, suspensas ou borradas por Freud com essa frase. E eu acho que talvez nós ainda não tenhamos deixado, talvez nós não terminemos nunca de recolher esse gesto de suspensão de fronteiras. A frase nos faz
nos perguntarmos onde existimos, para usar o verbo do título desse evento, né? Onde existimos se o nosso eu não é nossa casa? E onde não existimos? Eu não sei exatamente para onde eu tenho que apertar aqui. Já foi? Não. Aham, para qualquer lugar, parece. Quero começar com esse slide da Natália Leite, que eu vou comentar daqui a pouco. Mas, primeiro, eu quero também lembrar uma segunda frase de Freud muito importante, que reverbera a primeira, é aquela ideia de que a psicologia individual é, de saída, psicologia social, né, que Freud traz em 1921. Essa ideia, ela é muito importante. Eu acho que a gente também não recolheu ainda todas as consequências dessa frase. Eu acredito que o que Freud nos deixou é como um convite, né, para a nossa reverberação, apropriação e reverberação. Né? Não apenas para uma recepção reverente, mas para uma apropriação ativa e talvez criativa. E eu acho que essa frase ela indica, me parece, vamos ver o que vocês acham, para a gente discutir depois, uma espécie de trânsito constante entre eu e os outros. Eu me pergunto se o sujeito do inconsciente não estaria nesse trânsito, uma vez que ele não está na sua casa egóica, digamos assim, né? Onde estará o sujeito do inconsciente? Talvez ele seja mais esse trânsito, ou esteja nele, né? Esse trânsito constante entre eu e os outros. Vocês terão percebido que eu estou tentando já trazer a psicanálise de saída, com frases fundadoras de Freud, né, para uma discussão política. Porque a fronteira entre eu e outro é uma fronteira política. Né? É uma fronteira intrinsecamente política. Aliás, a questão das fronteiras é sempre política. A fronteira sempre implica uma negociação entre territórios distintos. Pertencimentos costumam estar em jogo também, né, nessa negociação. E a política é essa negociação na polis, né, se a gente quiser tomá-la por essa definição, sem dúvida rápida demais aqui. Seja como for, eu acho que Freud, ao mesmo tempo que ele inaugura esse trânsito, né, na cultura do século, da passagem do século XIX para o século XX já, ao mesmo tempo que ele inaugura esse trânsito como sendo aquele do trabalho clínico e da teoria, da construção da teoria psicanalítica, ele também tem, me parece, uma consciência de que se trata disso muito agudamente na arte. Isso Freud traz num outro texto, anterior, na verdade, aos trechos que eu citei agora, que é um texto muito conhecido, muito bom de ler, especialmente um desses ensaios, né, muito generosos, como escrita da parte de Freud, que se chama antigamente, né, pela Imago, era Escritores Criativos e Devaneio. Na versão mais recente da Companhia das Letras, é o Escritor e o Fantasiar, né, mais próxima essa tradução do original em alemão, né, apesar de a palavra usada por Freud, Dichter, não significar apenas escritor, mas também poeta, artista, de maneira geral. A gente sabe que, nesse texto de 1907, Freud faz um gesto, que eu acho que é um gesto muito importante para pensar questões epistemológicas e metodológicas em psicanálise, porque ele usa a literatura, ele traz a literatura para poder pensar um conceito psicanalítico muito importante, que já era importante desde o início da psicanálise, desde as primeiras cartas trocadas com Fliess, que é a noção de fantasia. Né? A literatura ajuda Freud a pensar a fantasia. Ele busca na literatura elementos para definir fantasia, para estabelecer esse conceito na sua obra. E esse é um gesto muito importante,
né? Não é a primeira vez que ele o faz, é só a gente pensar no momento fundador, na interpretação dos sonhos, em que Freud recorre à tragédia de Sófocles, Édipo Rei, né, para nomear algo que depois virá a ser o complexo central, né, das neuroses, enfim, um conceito central da psicanálise. E eu queria marcar aqui a dimensão epistemológica e metodológica desse gesto, que é tematizada por Freud em 1926, em A Questão da Análise Leiga, quando ele diz que a psicanálise precisa de analogias, né? E ele diz mais, ele diz que precisa de analogias e deve ir buscá-las em outros campos, mas que elas nunca bastam, é como se elas tivessem que ser renovadas constantemente, né? Décadas depois, Lacan vai dar notícias disso também, de uma outra maneira, quando ele diz assim que não é do próprio inconsciente que a gente vai retirar a teoria que dele dê conta, né? A gente sabe bem, né, como clínicos, que a relação entre clínica e teoria não é um vetor direto. Ela é mais complexa do que isso. E a minha aposta é que, para realmente dinamizar, no sentido de ativar essa relação entre clínica e teoria, a gente precisa da cultura e da arte. Eu acho que o diálogo freudiano com a arte, ele se insere exatamente nesse ponto, como uma forma de entender a própria psicanálise como parte da cultura e de entender que a clínica não diz respeito, afinal, a gente já citou Freud, já lembrou que a psicologia individual é de saída social e, portanto, a clínica não diz respeito apenas àquela pessoa que está ali falando, né? Mas a esse seu trânsito com os outros, de forma aguda e que me parece também conformadora da própria clínica analítica. Então, é nessa direção que a gente vai tomar escritores criativos aqui, entendendo esse texto como um texto no qual, né, Freud realiza esse gesto de forma privilegiada, não é o único, mas talvez nesse texto de forma realmente especial, esse gesto seja o que conforma o texto como tal. A gente vai trazer esse texto especialmente para citar o que Freud diz no finalzinho dele. Eu não vou trabalhar esse texto em detalhes, claro que não, mas eu quero só lembrar que Freud, no final dele, se pergunta sobre, afinal de contas, no que... Aliás, ele já abre perguntando no que consistiria a arte poética, né? E ele fecha o texto dizendo que, enfim, depois de ter dito que todos nós fantasiamos, assim como os escritores e as escritoras, né? E que, no entanto, os nossos devaneios ou fantasias, ao serem comunicados a alguém, em vez de fascinar essa pessoa, pode desgostá-la, enojá-la ou, no mínimo, deixá-la indiferente. Eu acrescentaria, a não ser que essa pessoa seja psicanalista, né? Mas, enfim, em vez disso, em vez dessa indiferença ou dessa recepção negativa dos nossos devaneios e fantasias, o artista consegue transmitir as suas fantasias. Eu estou usando o termo transmitir, que Freud não usa, para marcar aqui isso que me parece um termo realmente importante para a gente, porque ele tem a ver com o que eu apontava agora há pouco como a dimensão política inerente à psicanálise, tá? Mas a ideia é que aquilo que nós não conseguimos transmitir entre nós facilmente, de alguma maneira a arte, ela estabelece esse trânsito, ela realiza uma espécie de transmissão do que é mais íntimo, do que é singular, né? A transmissão de algo radicalmente singular, mas que, como transmissão, engata, né, o outro, engancha o outro
numa transmissão que é uma espécie de passagem de uma missão, mais do que a passagem em circuito de algum conteúdo. Eu sempre achei muito interessante como Freud assinala isso no finalzinho desse texto. Ele diz assim: como o escritor consegue fazer isso é seu segredo mais íntimo. Na técnica de superar aquele sentimento de choque que, indubitavelmente, está ligado às barreiras que separam cada eu dos demais, é que se acha propriamente a ars poética. Então, vejam que ele está falando de barreiras aqui, né, que é um outro termo para as fronteiras. A arte tem a ver com uma suspensão das barreiras entre eu e outrem. Ela tem a ver com uma suspensão das fronteiras, ou com um borrar fronteiras. A artista, o artista, talvez seja essa figura, não essa pessoa, né, mas uma figura teórica, uma figura cultural, que suspende a fronteira, que pula o muro, de alguma maneira, ou que fura a pele. Eu trago aqui, enquanto eu falo desse furar a pele, desse romper o muro, eu estou trazendo imagens da Natália Leite, que é uma artista que frequentava a oficina de criatividade do Hospital São Pedro, em Porto Alegre. E ela faleceu recentemente, há poucos anos, há 2 ou 3 anos, aos 82 anos, se não me engano. A maneira como a Natália intersecta essas barreiras, essas fronteiras, que são os contornos dos desenhos, me parece realmente digna de nota, extraordinária. Vejam que não só ela o faz com pessoas, né, com figuras humanas, antropomórficas, mas também entre pessoas, animais e arquitetura, num jogo que também suspende as convenções em termos de escala. Ela parece indicar uma relação íntima entre nós e o mundo, entre os diferentes elementos do mundo, que me parece muito, muito forte e muito eloquente sobre essa suspensão de barreiras que a gente estava tentando trazer com Freud. Eu trouxe alguns bordados da Natália Leite, na exposição Lugares do Delírio, que a Simone mencionou aqui rapidamente ao me apresentar, e especialmente na segunda versão dessa exposição, que aconteceu em São Paulo, em 2018, eu fiz questão de pendurar esses bordados em caixas de acrílico. Boa parte das obras presentes na exposição estavam suspensas dessa maneira, mas a Natália Leite, em especial, eu gosto de pensar que, graças a essas caixas de acrílico, essas obras também estavam se misturando com as pessoas que visitavam a exposição. Por isso, eu sempre que vou trazer imagens de obras da Natália, eu gosto de mostrar essa foto, porque aqui, além dessa espécie de mistura, suspensão de fronteiras que a gente vê nos bordados, a gente também vê as pernas das pessoas, parte dos corpos das pessoas se misturando também com essas obras, né? Eu dizia, então, que esse estabelecimento de fronteiras, mas também a suspensão delas, é um gesto intrinsecamente político. E, com isso, eu estou fazendo convergir política e estética. Eu não estou fazendo isso sozinha, né? A arte, a produção artística recente, ela vem cada vez mais se imbricando a uma ação política, e não só num sentido da militância, ou no sentido da literalidade de trazer questões políticas explícitas, tá? Mas a arte, os artistas, as artistas, as trabalhadoras, os trabalhadores de arte, porque além dos artistas nós temos também, né, uma série de outras profissões ligadas
a arte como os produtores culturais, críticos, professores, ensaístas, curadores, etc., vêm lidando com essa questão como uma questão realmente central à própria produção artística. De alguma forma, a arte hoje, a gente pode até chegar a dizer, ela radicaliza um gesto de tentar se pôr para fora dela mesma, para ela mesma estar nessa mistura, né? Para romper a barreira que faz dela um espaço privilegiado, um espaço bem delimitado em relação ao mundo, um espaço de representação e não de apresentação, e um espaço, no final das contas, que tende a ser também elitista, por vezes até hermético, né? A própria arte se interessa por isso, se preocupa com isso, né? E a gente tem, especialmente nesse trabalho da Natália Leite, uma ativação, porque eu não vou chamar isso de exemplo, uma manifestação especial, especialmente forte disso, né? Isso porque uma das barreiras, fronteiras, que, sem dúvida, estão no horizonte desse título, Fronteiras do Existir, não é à toa que a mesa, antes dessa que, né, estamos fazendo aqui, foi uma mesa relativa às questões de saúde mental. Infelizmente, eu a perdi o evento todo, porque estou numa semana particularmente difícil na universidade, não consegui vir assistir, mas as barreiras dizem respeito também às barreiras das estruturas clínicas, dos transtornos, enfim, dos modos, né, dos diversos modos de existir, sem dúvida. E Natália Leite, ela é uma mulher que chegou ao Hospital São Pedro aos 15 anos de idade. Ela chegou a ter alta um pouco depois disso, e ela própria resolveu voltar. Ela não quis ficar com a sua família, o que dá notícia sobre o quão difícil devia ser a vida em família, né? Era uma família com, enfim, uma situação de vulnerabilidade econômica, e ela recebe alguns diagnósticos, enfim, não vem ao caso citá-los, mas que se colocam numa fronteira entre problemas cognitivos e problemas psicológicos, tá? Ela praticamente não falava, e ela talvez nos traga aqui, de forma muito pungente com a sua obra, esse risco de colocar, esse risco que nós corremos de colocar uma pessoa como ela nos limites do humano. Eu acho que, pelo contrário, ela está no centro. E ela está no centro quando ela realiza um gesto como o que constitui essa obra. Eu trago uma fotografia que não mostra toda a peça, mas talvez alguns aqui já tenham adivinhado que se trata de uma faixa de contenção. Uma faixa de contenção usada, né, dessas usadas até hoje em hospitais, inclusive em hospitais psiquiátricos. E o que Natália Leite fez foi um bordado, não só, um bordado que não só enxerta algo de seu nesse instrumento de contenção, que pode ser usado, né, de modo muito violento, inclusive, que simboliza uma espécie de ícone da violência, né, psiquiátrica, mas manicomial, mas ela não só borda, como esse bordado faz uma espécie de zigue-zague, como se ela estivesse girando esse instrumento de contenção, como se ela estivesse fazendo algo com ele que modifica radicalmente a sua natureza, né, o seu lugar no mundo. Eu sempre me emociono quando eu falo desse trabalho da Natália Leite. Ela não é a única a operar esse tipo de gesto, né? A gente tem
na arte, com frequência, uma espécie de gesto desviante em relação ao script, às narrativas dominantes. E, para falar disso, a gente pode usar o termo delírio como uma espécie de operador. Isso porque o delírio, como a gente sabe, né, para Freud, desde o seu livro sobre o caso Schreber, desde o seu texto sobre o livro de Schreber, ele seria uma tentativa de cura. E esse gesto de Freud, que é um pouco como o da Natália Leite aqui, né, é um gesto muito potente que faz de um sintoma, né, que na tradição psiquiátrica e até hoje na visão de muitos profissionais, né, seria um sintoma a ser eliminado, se não corrigido, seja, né, por uma tentativa, digamos, de contenção, né, de convencimento infrutífera sempre, seja por medicamentos, mais recentemente. Em vez dele ser extirpado, ele deve ser justamente acompanhado, né? Essa é a ideia freudiana do delírio como uma tentativa de cura. Lacan, mais tarde, vai falar do psicanalista como secretário do psicótico nessa mesma direção, né? Então, em vez de corrigir o desvio, parece que a psicanálise ela se alia ao desvio, ela retoma o mesmo gesto. E delírio, a gente sabe, é uma palavra muito interessante, muito curiosa, né? Porque a etimologia tem como núcleo a palavra lira, que quer dizer arado, é o suco do arado, melhor dizendo. O suco que o arado faz, né? E o delírio é o desvio em relação a esse suco. É o que se desvia dos caminhos hegemônicos, dos caminhos já traçados, dos caminhos esperados, né? E eu acho que o delírio ele tem também uma potência, na nossa língua, pelo menos, no Brasil, de também remeter não só a esse vocabulário desviante no sentido patológico, mas também ao vocabulário desviante no sentido de um gozo experimentado em momentos especiais, de forma, inclusive, coletiva. Então, o carnaval é um delírio, né? Se diz, essa festa foi um delírio, né? Há uma positivação desse termo. Eu estou sublinhando isso porque a minha tentativa, na verdade, desde o começo da minha trajetória, na época que eu conheci o Marcelo, 1000 anos atrás, desde o começo do meu doutorado, do mestrado, doutorado, era a tentativa de pensar uma via não deficitária para a psicose. Para mim, se tratava disso. Eu acho que a psicanálise se equivoca. A psicanálise, essa abstração não existe, mas muitos de nós, psicanalistas, eu acho que se equivocam quando entendem a psicose por uma chave deficitária. E, infelizmente, o vocabulário que nós temos, né, digamos, a gramática conceitual vigente, ela leva a isso. E eu acho que, bom, isso foi 30 anos atrás, e agora, mais do que nunca, eu acho que é urgente que a gente busque maneiras positivas de falar desses outros modos de existir, desses modos que não estão fora da fronteira do existir, né? Mas que nos obrigam a alargar essa fronteira, talvez. E esse é um gesto não só conceitual, como político, claro, né? Isso tá óbvio, né? É um gesto vinculado à reforma psiquiátrica, ao movimento antimanicomial, enfim, é tudo isso que a gente vem buscando, e temos aqui Paulo Amarante, que é um grande representante e defensor disso no Brasil, uma alegria tê-lo aqui na minha frente, e tantos outros colegas que também trabalham, né, nessa direção e nessa área. Então,
eu acho que falar em delírio, mesmo que a gente entenda o delírio como faz Freud, como uma espécie de remendo, porque Freud fala num dado momento que o delírio, né, seria um remendo, acho que é nas novas conferências de introdução à psicanálise, mas, enfim, mesmo pensando como remendo, eu acho que ele nos ajuda a pensar a fissura na relação com a realidade como algo que não se dá apenas em alguns quadros, para alguns sujeitos especificamente, mas para todos. A questão não é o delírio, a questão é a realidade. O que deve ser visto com surpresa, com admiração, com espanto, é que exista uma realidade comum, essa ilusão que nós vivemos todos os dias. Então, eu acho que a ideia de remendo também pode ser positivada, pode ser muito interessante, porque a realidade não é mais do que uma coxa de retalhos, né? Enfim, Freud, em 1923, ele vai dizer que, na neurose, o eu, em sua dependência da realidade, recalca uma parte do isso, né, da vida instintual, ele diz entre parênteses. Enquanto que na psicose o mesmo eu, mas a serviço do isso, se retira de uma parte da realidade. Né? Essa é a ideia central do texto de 1923, Neurose e Psicose. Pouco depois, porém, poucos meses depois, Freud volta ao assunto como se essa questão não tivesse deixado de inquietá-lo e de perturbá-lo, né, para corrigir essa afirmação e dizer que sempre, em alguma medida, perdemos realidade, tanto na neurose quanto na psicose, e que o que está em jogo em primeiro plano, o que deve ser ressaltado é a substituição e não a perda. Todos temos que substituir realidade, é a ideia básica desse texto, né? Será que essa substituição, essa operação de substituição, não é o que nós chamamos arte? Isso que é também um domínio com fronteiras muito pouco definidas, aliás, um domínio que coloca as suas fronteiras o tempo todo em questão. Não seria isso a arte? E será que a potência de desvio do delírio, ela não pode agir, ela não é um modo de substituir na realidade algo impessoal, algo inumano, por algo que é singular de alguém? Será que a arte, ao substituir a realidade, não inscreve alguém e não nos transmite o gesto de transmissão singular na realidade, ou seja, no mundo? Me parece que esse exemplo, né, que eu disse que não ia tomar como exemplo, esse modelo trazido pela Natália Leite é muito forte a esse respeito, muito eloquente a esse respeito, mas é claro que existem muitos outros, né? A gente tem esse caderno, por exemplo, muito pouco conhecido, da Estela do Patrocínio. Peço licença para falar de Estela do Patrocínio, essa rainha que era uma mulher negra, como nós sabemos, né, uma mulher que era empregada doméstica, trabalhava como empregada doméstica, quando foi internada na colônia Juliano Moreira. Sua mãe já estava internada na colônia Juliano Moreira, por algum tempo as duas estiveram na mesma instituição, não sabemos se na mesma enfermaria, pelo menos eu nunca tive acesso a essa informação. E ela, nesse caderno que uma estagiária, né, oferece a ela como, enfim, um material para que ela se expresse, ela faz esse poema que eu acho extraordinário sobre justamente essa casa da qual não somos mais senhoras ou senhores, né? E a casa-mundo, o mundo-casa, esse jogo do ir para fora, voltar para dentro, mostra muito mais o trânsito do que constitui uma fronteira, né? Notem que no final do poema ela fala de terreiro, e essa palavra é muito importante aqui porque a gente sabe que o terreiro é a casa, né, na cultura de matriz afro-africana, afro-brasileira, na qual ela estava inserida, né? O terreiro é o lugar da comunidade, do cuidado mútuo, né? Então, com
coleção Estela do Patrocínio, a gente tem uma escrita muito rara. Esse caderno ele é um único caderno, um único material gráfico que se tem de Estela. O que é conhecido dela, né, são as gravações das suas falas, o que ela chamava de falatório, né, o falatório, que seria considerado pela psiquiatria tradicional, né, logorreia, provavelmente, mas que foi considerado e é considerado, graças ao gesto de algumas artistas e psicólogas também, num dado momento. Especialmente, a gente tem que destacar a Carla Gualhardi, que estava fazendo um trabalho como artista naquele momento e guardou as fitas, eram fitas cassete na época, né? Então, ao lado desse falatório, a gente tem esse caderno, e eu queria chamar a atenção de vocês especialmente para esse desenho aqui, que eu acho extraordinário, da Estela do Patrocínio, que é simplesmente esse desenho de linhas que se cruzam, linhas que a gente não sabe se partem em todas as direções ou se vêm de todas as direções, mas que também tem esse movimento de trânsito entre fronteiras, mais do que um estabelecimento de fronteiras, né? Eu gosto especialmente daquela esfera, aquela pequena bolinha ali, vocês veem, que não está no centro, que não corresponde ao ponto de entrecruzamento dos eixos dessas retas, né? Fico pensando se esse gesto de se inscrever no mundo, substituindo, né, se esse gesto ele deve ser articulado com aquilo que Gilles Deleuze e Félix Guattari chamam de micropolítica. Sem dúvida, né, se a gente toma o par micropolítica, macropolítica, né, como uma distinção, grosso modo, entre vida privada e vida pública, o que não está totalmente errado, mas, sem dúvida, é muito parcial em relação ao que esses autores propõem, a gente pode entender isso como micro. Apesar de não me agradar muito a ideia justamente de chamar isso de micro, porque eu acho que o que se faz, e que esse desenho da Estela do Patrocínio traz, mostra, apresenta como tal, é uma explosão da distinção entre o privado e o público, o íntimo e o social. Por isso, eu gosto mais de falar, em vez de micropolítica, apesar de eu ter, né, essa palavra no título de hoje, dessa fala de hoje, eu estou gostando mais de usar um outro termo, que é o termo idiopolítica. Isso porque idio, esse elemento de composição em grego, ele significa privado, o que se subtrai ao público, o que é radicalmente singular de alguém. Na palavra idiota, esse elemento de composição é central, e é muito interessante que ele esteja justamente nessa palavra, que originalmente não tinha um sentido pejorativo. Tá? Em idiosincrasia, a gente encontra a mesma ideia. Idiopolítica é uma tentativa de pensar a dimensão política inerente à singularidade de um modo que não se alie ao par dicotômico subjetividade versus objetividade, eu versus outros, íntimo versus social, político. Né? É curioso porque, na verdade, essa frase de Freud, psicologia individual é de saída, psicologia social, ela antecipa, em algumas décadas, o lema feminista, segundo o qual o íntimo é político, o pessoal é político. Né? Eu nunca vi nenhuma autora feminista, enfim, das autoras icônicas, né, das referências que a gente tem, reconhecer isso, mas eu acho que é inegável que Freud, de alguma maneira, ajuda, né, esse movimento a se engatar no século XX.
E eu acho que essa idiopolítica, ela se apresenta especialmente com o Arthur Bispo do Rosário. Talvez seja realmente o artista, eu diria até que mundialmente apresenta de maneira muito forte essa inscrição de si no mundo, que abala e recoloca a própria linguagem e o lugar dos objetos no mundo. Então, eu trouxe aqui muito rapidamente só 3 imagens. Essa é uma das peças que o crítico Frederico Moraes propôs chamar de objeto recoberto de fio azul. A gente sabe que o próprio bispo nunca deu título a isso que ele chamava suas miniaturas, né? Mas nesse objeto a gente vê esse gesto comparável ao da Natália Leite, de usar os fios dos uniformes dos internos para recobrir, enfim, ele também usava para bordar, mas aqui, no caso, para recobrir uma montagem de objetos, possivelmente madeira, papel, papelão, de maneira a reconstituir um objeto do mundo, substituindo-o e renomeando-o ao escrever nele próprio, na sua própria materialidade, a sua definição. Então, aqui está escrito rolo de pintura? Rolo para pintura? Rolo de pintar, exatamente. A gente também tem nesse arco e flecha, né, um exemplo muito pungente disso, né? Está escrito ali, vocês veem, no arco está escrito arco e flecha. A gente tem, nesse barco, especialmente, um exemplo muito agudo de como se trata de inscrever alguém, não necessariamente a ele próprio, bispo. A gente sabe que ele tem muitos e muitos, centenas e centenas de nomes na sua obra, né? Repertórios de nomes, inclusive. Aqui, nesse barco, ele tem muitos barcos, né? Ele foi marinheiro. Aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas está escrito numa das velas, a que está mais próxima de mim, aqui, a que não é azul, está escrito em cima Otávio, tem um sobrenome que eu esqueci de anotar, Otávio de Jesus. Otávio de Jesus. Não sabemos quem é essa pessoa, que eu saiba, não se descobriu, apesar de haver pesquisadores buscando as referências de bispo, que muitas vezes existem, tá? Provavelmente é alguém que ele conheceu. Eu gosto dessa coexistência entre a substituição de uma coisa do mundo, um barco, e um nome de alguém, né? A gente tem também, é óbvio, esse estandarte muito conhecido, né, um dos estandartes de bispo, especialmente esse que traz essa figura antropomórfica, né, que tem um nome, Clovis, muito provavelmente em referência à tradição, né, dos Clovis na zona norte do Rio de Janeiro, na época do Carnaval, né, e embaixo dessa figura antropomórfica, bispo escreve: eu preciso dessas palavras escrita. Isso é ele e não é ele ao mesmo tempo. É o mundo, é ele no mundo e é ele no meio da linguagem, perturbando a linguagem, talvez. Bom, eu comentei com a minha irmã hoje de manhã que eu tinha uma conferência agora à tarde. Ela me disse: no sábado? Eu disse: porque é uma conferência de fechamento de um evento. E o meu sobrinho pequeno, que estava do lado dela, disse assim: você vai conferir se fechou? Eu disse: vou. Depois eu te conto se fechou ou não. A gente precisa fechar. Eu quero só dizer mais uma coisa, que vocês talvez saiam daqui pensando que essa foi uma fala, uma conferência sobre arte e loucura. E eu diria que não. Para mim, não se trata de reafirmar a relação entre arte e loucura,
de maneira a concordar com uma certa estratégia comercial que faz dela um nicho específico. Existem galerias no mundo, ao redor do mundo, de arte bruta, que, ao valorizar obras de pessoas, né, que são pacientes ou foram pacientes psiquiátricos, entre outras posições tidas como marginais, segundo as fronteiras, né, elitistas e racistas, segregadoras, né, dessas classificações no próprio mundo da arte, ao mesmo tempo em que se valoriza essas pessoas, se reafirma o seu lugar de exclusão. É uma situação muito complexa essa, da construção, por exemplo, da figura do gênio louco, que é um Arthur Bispo do Rosário. Então, para mim, essa não é uma conferência sobre arte e loucura, ela é uma conferência sobre como a arte e talvez a clínica psicanalítica são uma questão de troca de lugares. E, para isso, eu quero só contar uma história para terminar para vocês. Essa é uma obra de uma grande artista brasileira, Lígia Pape, que era uma companheira de Hélio Oiticica, especialmente Guilherme. Guilherme está com um livro de cartas do Hélio Oiticica que eu editei, selecionei, editei. Também companheira de Lígia Clark, desse grupo, né, da primeira exposição de arte neoconcreta, e ela faz essa obra em 1968, a chama Divisor. Se trata, como vocês podem ver, de uma espécie de lençol branco de 20 metros de lado, é um quadrado branco de 20 metros de lado, com fendas, né, dispostas regularmente numa geometria perfeita, que nós podemos habitar colocando a nossa cabeça, passando a nossa cabeça por elas, né? E se vocês procurarem na internet, vocês vão ver em vários lugares do mundo, que é uma artista que, enfim, tem tido exposições em diversos países do mundo recentemente, e a gente vê essa performance sendo realizada por pessoas diversas, né, habitando esse tecido, compartilhando esse tecido, andando juntas no mesmo ritmo como o tecido as obriga a fazer, né? E sempre me chamou a atenção, me perturbou que a artista desse como título Divisor, para isso que me parecia, ao contrário, materializar uma espécie de pertencimento a uma coletividade. Em 2010, eu recebi por e-mail uma convocação para essa ativação do Divisor, que deu origem a essa fotografia, onde essa fotografia foi tirada, né? Foi uma filmagem dessa performance feita para a Bienal de São Paulo, de 2010. E eu estava lá, inclusive eu estou aqui. Onde está o Oli, né, para vocês não dormirem agora no finalzinho da conferência. Mas, para minha surpresa, a minha sensação ao fazer parte desse coletivo não foi em absoluto de pertencimento. Eu não sei se era o fato de as pontas não estarem ocupadas, de o meu ângulo de visão não me permitir uma visão geral ali do coletivo. Não sei bem, sei que havia uma filmagem a ser realizada, então a gente tinha que seguir as ordens dadas pela diretora e andar para frente, andar para trás, repetidamente, por um longo tempo, de tal maneira que, eu devo confessar, a coisa começou a ficar um pouco enfadonha. Até que, de repente, num momento em que a gente estava parado, eu ouvi um certo farfalhar. Alguma coisa estava acontecendo, alguma coisa chamou o meu olhar, e quando eu olhei para trás, eu vi as pessoas com um gesto na mão, assim, o punho se levantando, que é muito interessante, porque é meio o gesto da insurgência mesma, né? Levantando o tecido de maneira a mergulhar por baixo dele, né? Tirando a cabeça do exterior. E eu fiz a mesma coisa imediatamente. O que eu vou mostrar não sou eu fazendo, é uma imagem que eu achei na internet, mas
eu fiz a mesma coisa e aí eu descobri que as pessoas ali, por debaixo dos panos, como se diz, curiosamente, estavam se entreolhando e se divertindo muito ao trocar de lugar. Obrigada. Fazer uma menção a Marcelo Verzoni e Marcelo Henrique, que trouxeram Tânia para fazer a conferência de fechamento com esse olhar da arte nesse final de tarde, depois de 2 dias de investimento e mergulho na psicanálise, com essas intersecções aí das nossas fronteiras, porque é a humanidade que a gente trata. Obrigada, Tânia. Obrigada. Aberto a perguntas, observações. Tânia está aqui, finalzinho da tarde. Cumprimos o prazo, né, Tânia? Não precisam ser perguntas, tá, gente? Podem ser comentários, reações, enfim. Me interessa ouvi-los. Apenas. Perguntinha, meu. Não, primeiro, assim, eu queria parabenizar, agradecer também o convite, acabei não agradecendo. Maravilha poder ficar e te assistir de novo, né, Tânia? Mas eu queria, assim, fazer 2 comentários. Até por causa da questão que você falou do delírio, e eu, como estou ligado à política pública, talvez muitas pessoas não saibam, está tendo um movimento em várias partes do mundo de ouvidores de vozes. Né, pessoas que se recusam, por causa das vozes, dos delírios, das alucinações, a tomar antipsicóticos e começam a trabalhar isso coletivamente com resultados lindos, belíssimos. Inclusive, no ano passado eu trouxe 2 ouvidoras de vozes no nosso seminário e esse ano, quem puder assistir, na quinta-feira vamos ter uma. É uma experiência que muda radicalmente essa relação com, né, essa ideia de que é algo negativo ouvir vozes, delirar e etc. E a outra é uma curiosidade que eu fiquei, que você falou da Lígia Clark. Tá? Eu conheci Bispo, né, conheci Estela Patrocínio, conheci Diniz, eu sou da turma antiga. Mas eu queria lembrar, assim, da sua interpretação, eu lembrei, agora se fala muito da Lise, qual a contribuição que você acha que o Jung dá nessa discussão da arte? No seu entendimento, eu queria ouvir você falar de Jung. Obrigada, Paulo, pela sua presença. Estou super honrada por ela e pela sua pergunta, seu comentário. Muito importante, de fato, a gente saber desse movimento de ouvidores de voz. Eu quero ir na quinta-feira, quero saber do que se trata e poder ir. Veja, espero que não tenha nenhum junguiano aqui, porque a revelação é explosiva. Eu conto isso nesse livro, No Lugares do Delírio, Momento Propaganda, pode ser esse livro, né, que é a minha última publicação, né, de 2023. Eu conto mais em detalhe, eu vou ter que falar disso muito rapidamente demais, mas, olha, em 1932, Jung escreve um texto sobre Picasso, um texto no qual ele... Para vocês terem uma ideia, no final ele diz que o prognóstico é certamente muito preocupante. O prognóstico de Picasso, em 1932. Tá? Então, Jung ele tem uma ideia totalmente marcada por uma primazia da figuração. Ele tem uma ideia central, né, que Nise chega a adotar também, mas de uma maneira mais matizada. Mas, para Jung, tudo que é abstrato, tudo que foge do repertório e do protocolo naturalista é patológico. Deve ser visto como desorganização. E isso é muito chocante quando o historicizamos, porque desde o final do século XIX, o que vinha acontecendo na cultura era justamente uma crítica radical desse protocolo de representação baseado no naturalismo. Né? Então, Jung está se colocando contra ou fora do debate, mas contra toda a arte moderna.
de uma maneira muito, se não ingênua, muito desrespeitosa. Tá? Então, tem um momento, no livro eu faço uma leitura muito cuidadosa dos textos da Anísia e dialogo com eles, né? E eu acho que ela, em alguns momentos, ela segue essa cartilha, especialmente a respeito do Fernando Diniz, quando o Fernando, você se lembra, volta, segundo ela, a fazer garatujas, o que ela considera como garatujas, e ela conta como sendo um momento de desorganização, depois da morte da mãe dele, se não me engano, que, graças ao fato dela ter colocado uma monitora para acompanhá-lo, especialmente nesse momento, ele vai poder superar. O que Nise coloca como desorganização são obras incríveis, são garatujas incríveis, né? Então, tem esse... Eu acho que Jung mais atrapalha do que ajuda a Anísia. E ela é muito maior a esse respeito do que Jung, né? Inclusive, o outro ponto seria a importância que ela dá para as mandalas, que o Mário Pedrosa, que é o crítico que fez com ela, organizou, né, o primeiro livro sobre o Museu de Imagens do Inconsciente, que saiu pela Funarte. O Lula Vanderlei conta, né, que o Mário Pedrosa pediu a ele para, quando desse uma piscadela, porque estava Mário e Nise escolhendo as obras. E aí o Mário Pedrosa fala para o Lula: Lula, quando eu te dar uma piscadela, você subtrai essa mandala que a Nise escolheu. Porque o Mário não falou mandala, eu é que estou dizendo. Já estou inserindo aqui uma mandala, mas eu acho que eram principalmente as mandalas que interessavam tanto a Nise, porque eram, né, para Jung, essa expressão máxima do inconsciente coletivo na sua potência estruturante, mas que nem sempre, no olhar de Mário Pedrosa, que é o nosso maior crítico de arte, tinham um valor realmente, né, plástico, estético. Então, o Lula Vanderlei conta isso, que ele subtraía, então, aqueles desenhos, aquelas obras que Mário Pedrosa não concordava. Eu acho, em suma, que Nise da Silveira é muito maior do que Jung. Muito bom. Obrigado. Corajosa. Fechamos. Tem uma pergunta, Alexandra, aqui atrás. Obrigado, Tânia. Muito bom te ouvir. Não é meu universo, no fundo, sou um mero apreciador de arte, mas tem um texto, que aí é muito mais meu universo, que me impressiona muito, que são os 3 artigos que o Artaud produziu quando foi convidado a fazer uma crítica de uma exposição do Van Gogh nos anos 40, nos Estados Unidos. Mas uma passagem, em particular, é que ele percebe no Van Gogh uma sensibilidade para algo que, isso é como eu entendo, vou reproduzir aqui com as minhas palavras, que é como se nós, sociedade, nós restantes, que não artistas, a gente se defendesse e não se permitisse enxergar. E, por isso, a gente teve, inclusive, que patologizar o Van Gogh no sentido de demonizar o que ele nos mostrava, porque era muito insuportável, mas com um efeito trágico, fantástico, que é, a partir do momento em que ele, então, coloca na tela, a gente já não consegue mais fazer essa operação e a gente não consegue mais olhar para aquela catedral toda torta, por exemplo, aquela igreja lá, ou aquele campo de trigo, da mesma forma. A partir do momento em que ele coloca isso, é como se ele se permitisse entrar em contato com uma verdade que todos nós recusamos, e a partir do momento em que ele escancara isso para a gente, aí a gente já não tem mais recurso, a gente tem que lidar com isso. Eu queria só te ouvir um pouquinho a respeito disso. Obrigado. Eu te agradeço essa lembrança, é uma afirmação de Artaud
muito, muito forte, muito bonita, né? Vai nesse sentido mesmo de uma potência da arte questionar a realidade, né? No momento que ele escreve isso, veja, a coisa já estava um pouco mais aceita culturalmente, né? Porque o olhar, a construção da realidade, né? Os modos de construção são, claro, né? Lógico, historicamente determinados, né? Em boa medida. Então, de fato, isso que eu estava dizendo, que Jung diz em 1932, é um pouco antes, né, do Artaud dizer isso, mas talvez já haja uma diferença grande entre uma fala e outra. Seja como for, eu queria lembrar também que Artaud nem sempre ele é reconhecido como tal, e é muito importante que a gente o reconheça como um dos principais precursores do movimento antimanicomial. Artaud, no começo da década de 1920, junto com outros colegas surrealistas, ele escreve um artigo que saiu, publicado numa revista, que é um libelo contra a psiquiatria. Depois ele escreve um outro texto, aí, assinado, né, em autoria única. Então, já na década de 20, não por acaso, quando começam a ser publicados livros sobre as obras produzidas em hospitais psiquiátricos, né, que a gente tem o primeiro em 1921, do Morgenthaler, na Suíça, o segundo em 1922, na Alemanha, Prinzhorn, né, e os artistas eles ficam encantados com essa produção. Paul Klee chega a dizer, vendo o livro de Prinzhorn, que tem várias pranchas de muitos, cerca de 10, se não me engano, pacientes psiquiátricos, Paul Klee diz: mas é do melhor Klee. O Paul Klee vê o trabalho dele naquelas obras, né? Há uma convergência em termos justamente de uma recusa do protocolo de representação tradicional. Então, a dita loucura, ela é tomada pelos artistas como uma força mesmo de desvio, uma força estética e política, né? O que eu trouxe hoje é só uma reverberação disso. E Artaud é um dos grandes artistas que fazem isso, inclusive tendo sido ele próprio paciente psiquiátrico, né? O que não é o caso de Paul Klee, por exemplo, né? Então, é um nome super importante nessa história, e eu te agradeço por isso. Queria só complementar, porque eu deixei de dizer, comentando a pergunta e a fala do Paulo, que a Anísia da Silveira, então, eu disse que ela é maior do que Jung, porque, apesar dela parecer seguir, em alguns momentos, esse protocolo junguiano que visa, né, uma organização, uma suposta organização que só seria dada pela figuração, pela organização da representação em termos muito estritos, né, naturalistas muito estritos, ou figuras geométricas como mandalas, etc., ao lado disso, o que é fundamental e faz dela realmente a figura extraordinária que ela é que ela percebeu que, em vez de tomar o autismo, né, como sintoma da esquizofrenia, principalmente, que ele era, né, como ele era considerado à época, e tomar o autismo, então, como uma impossibilidade de vida em comum, o que ela faz no seu ateliê é colocar em prática uma vida comunitária, e com pacientes que, na sua maior parte, eram cronificados, né? Rafael Domingues, um dos maiores artistas do Museu de Imagens do Inconsciente, estava internado desde os 15 anos, que nem Natália Leite, ele não falava praticamente. Emígio mal falava, né? Eram pessoas que vinham de uma internação de 20, 30 anos no manicômio. E o que Anísia da Silveira faz é um lugar, um workshop de convivência entre artistas e pacientes, né, ela não estava sozinha, tinha com ela Almir Mavenier, que era o jovem pintor que era funcionário do hospital, né, e ele foi uma figura muito importante, porque, graças a ele, Mário Pedrosa acabou entrando nessa história e levando os artistas, inclusive Lígia Pape, para as visitas dominicais ao ateliê do Engenho de Dentro, como eles chamavam, né. Essa geração de artistas do Rio de
Janeiro, que é super importante na arte internacional, ela foi marcada de maneira muito profunda pela experiência de convivência com os artistas. Não é só terem visto as obras. Isso, inclusive, faz da produção no Brasil, a produção, digamos, nesse campo das relações entre arte e loucura, para dizer muito rapidamente, essa produção no Brasil ela é diferenciada em relação a outros países do mundo. E muitos países têm, enfim, na França e outros países europeus, há um enorme interesse por essa produção brasileira, porque se sabe que tomou um outro caminho e uma pujança muito grande graças a essa convivência. É disso que se tratava. Então, quando a gente fala de arte, a gente está falando, na verdade, de gente, né? A gente está falando de estar junto. Posso falar? Bom, já que você está falando de arte, quer saber o que você pensa daquela situação que houve recentemente? O sujeito pegou uma banana, pregou uma fita durex bem grande, colou em algum lugar, e isso foi leiloado por $5 milhões. 30 não, 5, 30? Eu achava que era 5. O que é isso? Eu acho obsceno. Só posso te dizer isso. Você tem toda a razão de trazer esse exemplo. Te agradeço por isso, porque a gente tampouco pode elogiar, fazer só um elogio da arte. Eu estou falando da arte na qual eu acredito. Mas o circuito de arte, o mundo da arte, tem um funcionamento que não só é um funcionamento capitalista, ligado ao capitalismo, como é o cume do capitalismo, porque as obras de arte representam, como nenhuma outra mercadoria, a pura mais-valia. Né? É mais-valia concreta. Então, eu brinco com os meus alunos, porque eu dou aula na graduação em artes, na UF. Né? Eu dei aula de psicologia clínica na UNB, no departamento de psicologia clínica na UNB, muitos anos, mas há 10 anos já há 15 anos eu estou na UF, dando aulas num curso de artes. E eu falo para os meus alunos que a arte, em geral, ela é comprada pelos colecionadores ou para lavar dinheiro ou para tentar lavar a alma. É disso que se trata. Né? Então, é muito importante também que a gente tenha uma visão crítica da arte. E eu acho que quando a gente pensa a arte pela suspensão das fronteiras, pela potência marginal, potência delirante, como os artistas que eu tentei trazer aqui hoje, a gente está num outro circuito. A gente está negando esse circuito em prol de um outro circuito que também existe, e é esse que nos interessa. Obrigada. Tem som? Bem, chegamos ao final da nossa jornada com a sensação de trabalho realizado com sucesso, né? Uma jornada excelente. Queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer os excelentes trabalhos trazidos pelos palestrantes para esse nosso encontro, e com certeza saímos todos daqui enriquecidos com essas trocas todas. Obrigada a todos e até ano que vem. Voltem todos.